Retrabalho. Vamos conversar com os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda. Alberto sempre vai na frente. Hoje deu problema no áudio dele. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Bom dia, Cássio. Tudo bem? E contigo? Tudo certinho. Vou contar uma história aqui que foi publicada pelo portal G1, que fala sobre indenização por adoecimento, tá? A história é a seguinte: a reportagem trouxe um caso de uma indenização no valor de 5 milhões de reais e por trás desta ação, por trás dessa indenização, tem uma ação coletiva movida pelo Ministério do Trabalho contra redes de supermercados chamados de atacarejo. Há uma série de relatos de assédio moral, sexual, materno, evidências de adoecimento mental dos seus funcionários. Bom, enfim. E aí, a proposta nossa no Retrabalho de hoje é que a gente possa explicar aqui, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, né? Em que situações a justiça entende que houve, de fato, um adoecimento motivado pelas condições do trabalho. O Alberto voltou agora. Agora ele apareceu aqui, né, Alberto? Bom dia. Ei, Tô vendo Nemer. ele. Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio, bom dia, queridos ouvintes da CBN. Tive um pequeno contratempo, mas já estou aqui para matar a saudade de vocês e a gente debater esse tema tão importante. Isso aí. Pode começar então, já que chegou atrasado. Isso é Fernanda, bullying. vamos lá. É um tema importante que tá em voga. Diversos estudos, né, vem relatando que a população cada vez mais vem tendo doenças relacionadas a questões psíquicas, né? Tanto o burnout se tornou aí, entrou no CID como possível doença do trabalho e outras questões. E a NR1, que teve que teve um adiamento longo e entrou em vigor, mas o STF, por meio do ministro André Mendonça, suspendeu as punições por enquanto, não a NR1, mas as punições. Por quê? Porque ainda não há uma métrica, né? Esse é o grande desafio que nós temos hoje, que é uma métrica de como você avaliar e responsabilizar, por exemplo, a empresa, né? Nós temos questões objetivas que conseguem sim, por exemplo, se realmente existiu um sem número de práticas de assédio, óbvio que isso aí vai estar relacionado, pode desenvolver questões psíquicas ou agravar, né? Porque a pessoa pode ter isso em razão de outras questões, mas o ambiente de trabalho pode agravar, e aí também atrai uma responsabilidade da empresa. Agora, o grande desafio, na minha opinião, e uma crítica também, é que eu acredito que isso vai trazer um engessamento e uma questão muito problemática para as empresas, porque até então não se tem uma clareza de como é a empresa, o que que ela precisa fazer para evitar, né? Obviamente, nós sabemos que é um ambiente saudável, um ambiente sem assédio moral, mas eu já vi em diversos casos, né, onde, por exemplo, não há assédio, há um ambiente de trabalho extremamente saudável e a pessoa alegou questões advindas do trabalho e ganhou. Então, essa é a minha crítica. Igual, por exemplo, a gente pode trazer questões externas, né, que possam influenciar. Por exemplo, hoje, possivelmente, os torcedores do Fluminense, né, Fernando, devem estar tristes, né, porque o seu Vasco ontem passou, fez um belo jogo contra o Fluminense, ganhou de 3-1, mas enfim. Então, são questões, tirando a brincadeira, são questões externas que afetam o dia a dia da pessoa. E essa é a minha crítica. Como a empresa vai ser responsabilizada sem que ela possa efetivamente demonstrar, né, que são questões externas e que o ambiente dela é saudável, é positivo e mesmo assim poder ser responsabilizado. Agora eu quero Nessa ouvir meu ação amigo. coletiva, gente, o que o Ministério orienta? Oi, oi, oi. Nessa ação coletiva, não virou uma ação coletiva isso? Teve uma ação coletiva, sim, né, onde porque nesse caso aqui do supermercado que a gente está debatendo, foi comprovado
em alguns casos, a prática de assédio. E Aham. aí, realmente, se há uma prática reiterada de assédio, e não em relação individualizada, mas uma prática de assédio onde várias pessoas são atingidas, aí a gente tem um ambiente ruim. Aí eu concordo que isso aí pode realmente trazer questões psíquicas. E aqui o Ministério Público apontou justamente isso na ação e onde ficou comprovado. Então, tanto é que a empresa se defende falando que tem meios de canais de denúncias, vários tipos de outros tipos de canais e de atitudes para não ter esse tipo de ambiente. Essa foi até, inclusive, a defesa da empresa. O desafio que eu costumo dizer é: se a empresa faz tudo e ainda não tem um ambiente de assédio, mas a pessoa alega ter problemas psíquicos, e aí, às vezes, isso é detectado numa perícia, que ela tem problema psíquico, e aí a justiça interpreta que isso é oriundo do trabalho. Esse que é o grande desafio que nós vamos enfrentar, Fernando, na minha opinião. E eu até queria ouvir o Cássio sobre isso. Então vamos lá, gente. Vamos fazer. Eu vou tentar dividir em duas óticas: a ótica do trabalhador e depois a ótica da empresa, que até tem um pouco mais a ver com essa questão das ações coletivas. Ótica do trabalhador. O trabalhador identificou, por exemplo, a doença do trabalho, identificou que tem alguns sintomas que podem podem mostrar que ele tem uma doença psíquica, né? E são diversas elas. O que que ele tem que fazer antes de se perguntar que prova que eu tenho para levar em juízo? Mais importante para esse trabalhador, esquece um pouco o processo, querer ganhar dinheiro através da empresa, e primeira coisa que ele tem que ir é buscar um diagnóstico. Depois prova vem como consequência, buscar um diagnóstico, buscar um especialista, um psiquiatra, um médico psiquiatra, para ter um diagnóstico. Essa é a coisa mais importante. Definido um diagnóstico, tem 50% do tratamento resolvido. A partir desse diagnóstico que vai dizer se ele pode ter um burnout, se ele pode ter uma depressão, se ele tem algo que não é uma doença, talvez esteja triste, alguma coisa assim. Enfim, tendo esse diagnóstico, ele consegue, com a ajuda desse profissional, canalizar os meios de tratamento. Um psicólogo, medicamento, até mesmo um afastamento previdenciário, se for o caso. Como disse o Alberto, hoje o burnout dentro do CID-11 é ligado a condições de trabalho, lembrando que condições de trabalho no CID não são condições de trabalho no conceito jurídico, é o trabalho humano. Então pode ser um trabalho realizado domiciliarmente na sua própria casa, pode ser um trabalho antigo, não o emprego que ele está. O psiquiatra vai analisar exatamente isso. Dado o diagnóstico, vamos supor que teve o diagnóstico, falou: você tem burnout, e esse burnout tem como fonte a empresa onde você trabalha. Só isso não basta, por exemplo, para uma reparação de danos morais, né? Tem duas situações, pelo menos, aí que a gente pode aventar aqui. A primeira, de fato, você tem uma empresa que exagera, tem um ambiente hostil, um ambiente tóxico, com metas abusivas, com situações humilhantes. Isso tudo traz para a empresa a culpa pela doença. Só o mero nexo causal, a causalidade, não importa, porque pode ter uma outra situação. Você descobre, isso o psiquiatra pode lhe dizer, que você não se adapta àquela profissão ou àquele tipo de empresa. Eu mesmo tenho caso pessoal disso. Eu já trabalhei numa grande corporação, trabalhava no ambiente corporativo, quando fazia faculdade, num banco, embora no jurídico. Não tinha excesso de pressão naquele lugar, mas não me adaptava. Eu resolvi, inclusive com uma promoção, resolvi sair de lá mesmo, rejeitar a promoção e trabalhar no escritório da advocacia. Pode acontecer, você não foi feito para aquela área. Então, o fato de você trabalhar num ambiente e ter originado a doença ali não quer dizer que tenha sido. Mas digamos que com outros elementos pode ter sido. Feito o diagnóstico, comece o tratamento. Aí você já tem um diagnóstico, você já tem uma prova da doença, e aí você pode pensar, se for o caso de um caso humilhante e tudo mais, entrar com um processo já com as provas pré-constituídas feitas pelo seu médico. É muito melhor que uma mera aventura jurídica. Doutor, eu estou falando pro advogado. Tá. Acho que estou doente, acho que estou com burnout e vou entrar com processo e vai tentar provar com o perito do juízo. As chances de não conseguir provar são gigantes, porque você não tem elementos para isso, né? Então faça tudo isso, busque o diagnóstico e se trate. É Pelo isso, lado da né? empresa. Oi, desculpa. E perdão, Cássio, eu achei que você tivesse concluído. Agora eu vou concluir só pelo lado Do da lado da empresa. Pode empresa. acontecer de situações, como acontece em algumas empresas, de uma condição estrutural.
que está levando os trabalhadores ao adoecimento, né? E aí sim entra o Ministério Público quando vê isso e entra com processo coletivo, por quê? Que se tiver diversos processos individuais apenas condenando a indenização, isso não vai resolver o problema da origem desse problema. A empresa não vai resolver pagando indenização para um, para outro, para outro. Num processo coletivo, pode-se discutir, dentro de uma solução adequada de conflitos, medidas cabíveis e debatidas entre as partes e com peritos específicos para resolver essa solução. Então, acaba sendo bom, inclusive, para a empresa tentar encontrar soluções adequadas dentro de um processo coletivo. É isso que eu tinha para falar. Não vou falar desse caso específico, que não fui eu que apreciei, nem poderia falar. Mas é basicamente isso. Pode ter situações que fazem gerar um dano a todos os trabalhadores, ou uma grande maioria. Aí sim a empresa tem que se preocupar e buscar uma forma, e especialmente dialogada, ou com o Ministério Público, ou com o sindicato, para resolver isso e não ter mais problema depois. É Agora, isso. Né, Emer? Uhum. É exatamente isso, Fernando, mas é importante a gente reforçar aqui o dever da empresa de buscar, manter e educar as pessoas para ter um ambiente de trabalho saudável. Uhum. Isso é muito, muito importante, porque o ambiente saudável, ela elimina ela ajuda a eliminar qualquer esses tipos de problemas, especialmente de assédio. E além disso, Fernanda, a gente sempre incentiva que as empresas, seja ela do porte que for, tenham canais de denúncias anônimas para que as pessoas tenham a segurança de poder denunciar, porque essa denúncia é uma aliada para a empresa. Porque às vezes a empresa não consegue enxergar todos os problemas, especialmente em relação às pessoas, né? Esses relacionamentos das pessoas no ambiente de trabalho. Ok. Então, a empresa tem que entender que esse canal anônimo é um aliado para ela, para poder identificar essas questões e poder atuar e evitar ações como essa aqui que a gente acabou de debater. Perfeito. Obrigada, meninos. Até quinta, hein? Até quinta-feira, pessoal. Um abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau. Abraço, gente.